Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo certinho? Noite friozinha, né? Gostoso para quem gosta de tomar um chazinho, um café. Se fosse lá no sul, a gente ia falar um bom chimarrão, né? Mas aqui vocês não tomam chimarrão, né? Mas é bom, gente, é bom, é gostoso, tá? Hoje nós vamos falar sobre a turma do lençol. Quem é essa galera, né? Quem é a turma do lençol? É o pessoal que ficou em casa hoje, debaixo da coberta, né? O que a Bíblia tem para falar para a gente hoje sobre esse tema? Eu queria que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Marcos, então. No capítulo 14, nós vamos ler versículos 51 e 52, somente esses dois versos. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 51 e versículo 52. Amém? Certo jovem o seguia, envolto unicamente num lençol. Tentaram prendê-lo, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Amém? Pode se assentar. Gente, que cena instigante, né? E curiosa que nós lemos na palavra de Deus. E eu me pergunto às vezes assim, por que Deus quis deixar esses dois versos como se fossem dois versos, abre e fecha parênteses, na palavra de Deus? Toda a palavra de Deus é inspirada, né? Toda ela pode nos ajudar, toda ela pode nos ensinar. E eu fiquei pensando sobre isso. Um fato interessante é que a Bíblia fala que era um jovem, né? Então, nós vamos dar uma olhadinha, o que nós podemos aprender com esses dois versos aqui nessa noite, tá? Há suposições de comentaristas, né? Nada explícito na palavra de Deus, e teólogos, de quem era esse jovem. E nós vamos ver no decorrer da palavra quem pode ser esse jovem, né? E o contexto dessa cena desse jovem, ele é o contexto da crucificação de Jesus. Antes, Jesus estava no cenáculo com os discípulos, instituiu a ceia, lavou os pés dos discípulos, e aí ele começou a falar: olha, é chegado o momento do Filho do Homem ser entregue. O pastor vai ser ferido e o rebanho vai se perder. E Pedro, né, Pedro falando assim: jamais eu vou abandonar o Senhor. E aí Jesus olha para ele e fala: olha, Pedro, Satanás, ele havia requerido a sua vida, sabe para quê? Para te debulhar como trigo. Mas eu roguei por ti. Isso não vai acontecer. E ele firme ali: jamais, se for necessário, eu morro com o Senhor. E do cenáculo eles foram para o jardim do Getsêmani. Chegando no jardim do Getsêmani, Jesus estava angustiado, falou para Pedro, Tiago e João: gente, fiquem aqui orando que eu vou ali, eu vou orar também. Fiquem vigiando que eu vou orar. Jesus foi orar, voltou, encontrou eles dormindo. Jesus falou: vocês não podem ficar pelo menos uma hora vigiando? E aí Jesus voltou a orar, se fortaleceu, e aí quando ele voltou, ele falou: olha, é chegado agora o momento de eu ser entregue nas mãos daqueles que estão vindo.
Soldados romanos vieram, soldados do Sinédrio. Judas se aproximou de Jesus, beijou a Jesus, entregou a Jesus. E Jesus perguntou: quem é que vocês estão procurando, né? E eles responderam: Jesus, nós procuramos Jesus. E Jesus falou: sou eu. Quando ele fala sou eu, todos caem por terra, em virtude do poder da palavra de Jesus naquele momento. E aí Jesus falou para eles: olha, eu estive todo o tempo no templo pregando, ensinando, e vocês nunca me prenderam. Por que vocês estão vindo aqui dessa forma agora me prender? E Jesus mesmo respondeu, ele falou: sabe por quê? Porque agora é o momento, chegou o momento. Não é porque vocês escolheram o momento, mas é porque Deus escolheu esse momento. A plenitude agora do tempo do Filho do Homem ser entregue para ser crucificado. E Jesus é preso e é levado para a casa do sumo sacerdote. Nesse trajeto de ele ser preso no jardim do Getsêmani e ser levado à casa do sumo sacerdote, nós temos essa cena do jovem que foi seguir a Jesus. Lendo alguns comentários, né, a gente tem aqui as suposições também, que provavelmente esse jovem, ele morava próximo ao Monte das Oliveiras, ouviu o barulho, né, dos soldados seguindo a Jesus, olhou e viu: eu vou ver o que está acontecendo, se enrolou com o lençol, foi até lá e começou a seguir a Jesus, como se fosse um discípulo de Jesus, como se fosse alguém que conhecia Jesus, seguindo a Jesus, mas sem conhecer muito a Jesus. E quando colocaram a mão no jovem, ele se assustou, porque provavelmente iriam prendê-lo, os discípulos já haviam fugido, e ele largou o lençol e deu área, né? Fugiu, nu, né? Sem veste nenhuma, com a sua vergonha. Eu estava pensando nisso aqui, gente, e eu comecei a refletir assim: o que esse jovem que fugiu, que começou a seguir Jesus, tem em relação a nós, na nossa era pós-moderna? O que nós podemos aprender? Quais características da geração pós-moderna que vive hoje, que pode se relacionar com esse jovem do lençol? E eu gostaria de citar para vocês, para nós refletirmos um pouquinho, 3 características da pós-modernidade que nós podemos relacionar com esse jovem do lençol. Então, quem estudou, quem está na faculdade, quem conhece de pós-modernismo, vai conhecer um pouquinho o que eu vou falar aqui, que nós vamos relacionar com a nossa vida cristã. Então, a primeira característica que eu queria colocar aqui, uma característica forte do pós-modernismo, é o estímulo ao consumo. Nós somos estimulados, né, a consumir coisas hoje, né? Como é que começou? Como é que começou essa questão do consumo, do estímulo ao consumo, né? Fim da Segunda Guerra Mundial, entra a Era Moderna, a Revolução Industrial, produção em massa, e chegou um momento que colapsou, porque os produtos eram bons, né? Os produtos vendidos eram bons, e começou a se olhar e falar: gente, espera aí, nós vendemos tudo já, agora as pessoas não compram mais. Vamos mudar essa questão? Vamos mudar isso? Vamos começar a produzir algo um pouco mais descartável, né? Você pode ter hoje, mas amanhã já não serve mais. Amanhã você pode ter outro melhor. Você pode comprar um celular hoje e amanhã esse celular já não serve mais, né? Não é verdade isso, gente? Parece que o celular de um ano atrás, ele não serve mais hoje, está obsoleto, ele não funciona, não roda direito, fica travando toda hora, né? Roupa, né? Eu sei que os homens aqui não são muito de querer roupa nova todo momento, né?
Mas a mulherada, gente, é complicado, viu? Estímulo ao consumo, né? Você tem que trocar de carro hoje, as pessoas são motivadas a isso, né? Casa, você não precisa mais ter uma aliança eterna. Você não precisa mais ter compromisso fixo. Hoje as coisas são mais superficiais. Sabe, parece que é bonito, parece que é bom, né? Você olha assim, mas na verdade, são coisas descartáveis. São coisas superficiais, né? Eu lembro lá do interior, onde eu morava, quando era criança, eu via muito Fusca. Gente, não queira bater no Fusca, né? Porque se você tiver um carrinho moderno hoje e bater no Fusca, o Fusca permanece inteiro. Por quê? Porque era um produto com estrutura, né? Hoje as coisas elas estão mais superficiais. E eu quero que vocês analisem como esse sentimento, ele tem afetado também a nossa mente e as nossas famílias. Quantos de nós já ouvimos pessoas falando assim: olha, se não der certo, eu vou casar, tá? Eu vou casar. Mas se não der certo, o que faz? Separa, meu irmão. Não precisa, para que uma aliança eterna? Gente, nós somos filhos de Deus. E isso está adentrando dentro do nosso coração, dentro da nossa igreja. Como que o consumismo, essa característica pós-moderna, está relacionado com esse jovem, então? Eu vou seguir a Jesus. Eu vou seguir a Jesus. Mas sem compromisso, tá? Se não der certo, eu me separo de Jesus, né? Para que aliança? Olha, eu vou seguir a multidão aqui, se alguma coisa der errada, eu caio fora. O jovem, ele estava no meio da multidão, ele parecia que era um seguidor de Jesus, estava ali, as pessoas nem percebiam direito, mas quando o cerco se fechou, a máscara caiu. Nós estamos vivendo a geração do fico. Se eu perguntar para vocês aqui, quem já ficou com alguém aqui? Não levanta a mão, tá? O problema, sabe qual é, gente? É que muitas vezes nós estamos ficando com Jesus. Eu não quero compromisso. Eu sigo a Jesus hoje, eu me encontro com Jesus hoje, mas eu não quero mais compromisso. Amanhã talvez tenha algo mais interessante para mim. Sabe por quê? Porque nós, muitas vezes, estamos aprendendo a sermos consumidores do Evangelho. Nós queremos ver coisas novas, nós queremos ver coisas animadoras, nós queremos ver coisas espetaculares, mas nós não queremos, muitas vezes, compromisso verdadeiro. O que é seguir a Jesus, então? O que é seguir a Jesus em contraponto a esse fator pós-moderno do consumismo, que nos estimula a consumir a Jesus, inclusive? O que é seguir a Jesus? Seguir a Jesus é dizer sim para Jesus o tempo todo. É dizer sim para Jesus em todo momento. É ter compromisso com Ele, é ter aliança com Jesus, aliança verdadeira com Jesus. Eu não abro mão, eu bato no peito e digo: olha, eu sou um jovem radical porque eu sirvo a Jesus, eu sigo o meu mestre e não abro mão. Em todos os momentos eu sou de Jesus, eu não fico com Jesus. Como diz a palavra, eu sou do meu amado e Ele é meu. E eu não me envergonho do Evangelho. Em qualquer relacionamento, em qualquer local que eu estiver, eu levanto a bandeira do Evangelho, a bandeira de Cristo, e falo: eu não abro mão. Eu não sou consumidor de Jesus. Eu sou dele, verdadeiramente dele. E se necessário, eu vou para a cruz com Ele, eu devo ir, o que Ele mesmo falou para mim. Você quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Deus tem mais para nós. Nós não podemos, gente, nós não podemos viver um evangelho raso.
Nós não podemos dizer que está na moda ficar com Jesus. A minha vida, ela precisa validar as minhas palavras, as minhas ações. E eu não quero, irmãos, e eu creio que você não quer, nós não podemos ser consumidores da fé. Sabe aquele discípulo de plantão? Não. Nós precisamos ser verdadeiros servos de Jesus. Segunda característica que eu queria destacar aqui da pós-modernidade é que a pós-modernidade, ela é caracterizada pela falta de valores que eram então já consolidados. Olha só, gente, que coisa incrível, né? Pastor Ari, uma vez ele falou, aqui numa palavra, numa mensagem dele, ele falou assim, olha gente, vocês precisam fazer a coisa certa, pelo caminho certo. Nós precisamos fazer o que é certo, pelo caminho certo, porque a frase agora, dessa característica pós-moderna é, isso aqui dá certo? Ou isso aqui é o certo? Isso aqui dá certo? Será que dá certo isso? Então tá bom, dá certo, gente, né? Funciona, isso aqui funciona? Funciona, ao invés da gente falar, é verdade isso? É correto isso ou dá resultado? Como é que é? Está dando resultado? Está produzindo? Mas isso é o correto? Nós estamos vivendo uma geração que estamos negligenciando os valores contidos na palavra de Deus e que já foram estabelecidos pelo nosso Senhor Jesus. Eu estou no meio da multidão, muitas vezes nós falamos, eu estou no meio da multidão, dá certo eu seguir a Jesus, eu estou aqui, dá certo, está tudo bem, funciona. Ninguém está percebendo, gente, ninguém está percebendo o que você está fazendo lá fora, o que eu estou fazendo lá fora, funciona, dá certinho, né? Importa que eu estou no meio. Eu posso até continuar com aquele meu pecadinho de estimação, sabe aquele meu pecado de estimação? Porque ninguém vê. Dá certo. E o que nós estamos vivendo, gente? Jesus mudou? Jesus mudou? Não. A Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e os seus princípios e valores, eles jamais vão mudar. Nós precisamos olhar para nossa geração e nós precisamos falar, olha, isso aqui está errado. Isso aqui não funciona assim. Sabe o que é o certo? O certo é assim. Porque a palavra de Deus, ela fala isso. Nós precisamos assumir esse compromisso. Nós precisamos assumir esse compromisso. Porque muitas vezes, nós queremos ser diferentes, mas nós não conseguimos fazer a diferença. Como esse jovem, porque nós perdemos os valores do Evangelho. Para todo mundo que olhava para esse jovem, ele era um cara corajoso, sabe por quê? Porque os discípulos tinham fugido. Pedro olhava Jesus de longe. Porque os discípulos, eles se amedrontaram, mas ele não era um seguidor de Cristo. E o que nós vemos hoje? Sabe o que nós vemos hoje, gente? Nós olhamos, nós ligamos a televisão, às vezes nós vemos pessoas com camisetas de Jesus. É legal a camiseta de Jesus? É claro que é legal, né? Como, eu não tenho camiseta de Jesus, tá? Mas se quiser me dar de presente não tem problema, mas eu não tenho. Boné, pulseirinha, tem gente que faz tatuagem do nome de Jesus, pessoas influenciadoras que às vezes olham, e aí quando você olha a vida dessas pessoas, a vida não avaliza o nome que está escrito naquela camiseta. São pessoas que não têm valor, que seguem a Jesus de forma superficial. Quais são os valores que nós defendemos? São valores do reino de Deus? São valores do reino de Deus?
Por que a gente não segue esses valores? Por que a gente tem dificuldade para seguir os valores? Porque essa geração pós-moderna tem inculcado na nossa mente, tem atrapalhado através da astúcia de Satanás, que tem atraído jovens e tem atrapalhado ser compromissado com o verdadeiro evangelho. Negue-se a si mesmo. Viva Jesus no seu coração, sabe? Tenha Jesus na sua veia. Aprenda a ter compromisso com Deus. Se consagre ao Senhor. Busque a Deus de madrugada. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Tem que começar pela gente, tem que começar por mim, tem que começar por você. A mudança ali na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Se nós esperamos só ver os outros mudarem, nós não vamos mudar, nós precisamos começar a agir. Nós queremos ser diferentes, vamos fazer a diferença, gente. Nós precisamos avançar, você tem que avançar, você tem que colocar um pé a mais, você precisa prosseguir. Ninguém falou que vai ser fácil, mas Jesus, Ele promete companhia, Ele vai ficar contigo, Ele vai pegar você na sua mão, Ele vai andar com você, você vai viver coisas que você nunca viveu, mas para isso você precisa ir, você precisa ter coragem, você precisa mudar alguma coisa, nós precisamos mudar alguma coisa, nós precisamos assumir um compromisso de ver o nosso templo cheio de jovens, para Cristo, para a glória de Jesus, para a glória do nome de Deus. Você precisa transmitir a luz do Evangelho. Nós precisamos ser assim, gente. Os valores nunca mudam, os valores de Jesus permanecem os mesmos e vão permanecer até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. E a última característica que eu queria citar, dentre tantas que existem aí do pós-modernismo, mas eu queria citar essa relacionada ao jovem, é o individualismo. Agora, na pós-modernidade, nós podemos conquistar, sem depender das pessoas, sem depender do que está ao meu redor, sabe? Eu não preciso de mais ninguém, cara, eu sou mais eu. Essa é uma característica da pós-modernidade, né? E o jovem do lençol, ele achou que ele poderia sozinho. Mas uma coisa é você seguir a Jesus, e outra coisa é você ser discípulo de Jesus. Uma coisa é você seguir o Mestre, e uma coisa é você andar de mãos dadas com Jesus, Jesus segurando a sua mão. Individualismo que gera hoje o famoso, né, a palavra famosa hoje, o narcisismo, né? As pessoas se adoram, as pessoas se amam, né? Tem até camerazinha na frente do celular, né, para você tirar selfie. Aí, né, como nós fizemos, não é uma coisa ruim. Você tira selfie, posta nas redes sociais. A nossa oração às vezes, influenciado por isso, sabe como é que pode ser a nossa oração às vezes? Pai meu. Não é mais Pai nosso, né? É Pai meu. Seja feita a minha vontade, meu Deus. Dá-me isso, dá-me aquilo, faz isso, faz aquilo. Nós esquecemos de falar, Senhor, não seja feita a minha vontade. Como Jesus falou lá no Getsêmani. Pai, seja feita a tua vontade. A tua vontade é sempre a melhor vontade. Mesmo que pareça que agora não seja a melhor, mas é a melhor. E como é que você vai saber a vontade de Deus? Eu te pergunto, como é que você vai saber a vontade de Deus? Se nós não temos comunhão com o Senhor, se nós não somos discípulos do Senhor, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Quando alguém te pegar pelo braço e falar, você é de Jesus, talvez você possa largar o lençol e sair correndo. Mas quando você é discípulo e você tem compromisso com Deus, você permanece ali firme e forte com Jesus, e Ele vai te conduzir sempre para o melhor caminho. Nós procuramos o melhor,
nós reconhecemos Jesus, nós procuramos o melhor para Deus, nós procuramos reconhecer Jesus na vida das pessoas, né? Os talentos que as pessoas têm. Nós não somos individualistas, nós não somos narcisistas, nós temos o Espírito Santo, nós somos um corpo de Cristo e nós queremos o melhor. Nós choramos com aqueles que choram, nós nos alegramos com aqueles que se alegram. Por quê? Porque nós temos Jesus no nosso coração, nós temos Jesus na nossa veia. Eu prego a palavra, mas eu oro para que Deus levante um pregador muito melhor, que derrame a unção, que levante multidões para seguir a Jesus. Eu canto, mas eu não canto sozinho, eu não quero para mim. Eu tenho outras pessoas que cantam, e que o Senhor levante cantores melhores, e que o Senhor conceda talentos especiais para a vida de vocês, para que vocês possam seguir a Jesus, para que vocês possam adorar o Mestre com a vida de vocês, adoração como estilo de vida. Nós somos uma igreja, e nós precisamos entender que é Jesus quem derrama poder, e é Ele quem capacita, quando o nosso coração está disposto a servi-lo. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe como nós somos, Ele nos conhece. E olha só que interessante, eu vou finalizar com isso aqui. Alguns teólogos e comentaristas, eles falam que esse jovem do lençol é o próprio Marcos que está escrevendo aí o Evangelho. Mas olha que coisa interessante, Marcos ele fala, se for realmente Marcos, que Paulo relata, que é falado em Atos dos Apóstolos, que é falado em 2 Timóteo, se for Marcos mesmo, ele não era convertido, mas se converteu. Jesus, Ele aceita a turma do lençol. Se você está se sentindo como um jovem do lençol, eu quero que você saiba que Jesus, Ele te aceita também. Jesus tem cura e restauração. Sabe por quê? Porque Marcos, ele se converteu, ele foi um discípulo, ele foi seguidor de Paulo e foi seguidor de Pedro. E a palavra de Deus, ela relata Marcos como um grande homem de Deus, tanto que o seu evangelho está descrito na palavra, sabe? E o evangelho de Marcos, ele é tido como o evangelho que Pedro ditou para ele. E o evangelho de Marcos é uma referência de evangelho para o evangelho de Mateus e Lucas, por isso que são conhecidos como evangelhos sinóticos. Olha só que maravilha, gente. Deus tem cura e restauração para nós, independentemente da situação que nós estivermos. Deus tem cura e restauração para nós. Sabe o que a Bíblia relata, irmãos? Que nós precisamos de vestes novas. Talvez você esteja aqui, você precisa de veste nova, meu irmão. Mas é uma veste nova mesmo, não é um remendo. Você não precisa de remendo, você precisa de restauração. Nós não precisamos de remendo, nós precisamos de ressurreição. Nós precisamos de vestes novas. E a Bíblia fala em Isaías 61:10 que Deus quer nos cobrir com vestes de salvação. Vestes de salvação. A Bíblia também fala em Isaías, capítulo 61, versículo 15, que Deus quer nos cobrir com vestes de louvor, em vez de um espírito angustiado. Então, se você entrou angustiado aqui nessa noite, Deus tem uma resposta para você. Deus quer te vestir com vestes de louvor, com vestes de gratidão, com vestes de salvação. Fica de pé nesse momento para a gente encerrar. Fica de pé aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, nós vamos encerrar com esse versículo, nós vamos orar. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15.
Vamos encerrar com esse versículo e nós vamos orar. Você está preparado, irmão? Você está preparado? Às vezes a gente olha para a multidão e o mundo pós-moderno, ele amassa a mente da multidão, ele amassa a nossa mente também muitas vezes, o sistema, e nós somos como aquelas pessoas que recebem a palavra. Sabe aquela pessoa que recebe a palavra, mas ela cai lá no meio dos espinhos? Ela começa a brotar e os espinhos começam a sufocar, e você não gera frutos. Está na hora de nós quebrarmos isso. Está na hora de nós quebrarmos isso, cortar fora essa árvore. Gente, Jesus está voltando. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é lá. Mas aqui, Jesus tem uma vida, e Ele promete uma vida abundante. Eu quero saber se você está vivendo essa vida abundante. Se você não está vivendo, você pode viver, sendo jovem, cheio de força, né? Gente, eu já fui jovem na minha vida, eu sei como é que é. Eu sou jovem ainda, né? Um pouco mais velhinho, mas eu sou jovem ainda. Mas nós temos força, gente. Sonhos. Busque a Deus. Jesus pode voltar a qualquer momento, gente. Olha que diz a palavra, Apocalipse 16:15. Eis que venho como um ladrão, inesperadamente. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos clamar a Deus. Eu quero agora que você pense na sua vida. Olha para as circunstâncias que você está vivendo, olha como você está vivendo. Se você está como um jovem do lençol com vestes superficiais, Deus quer renovar isso. Deus pode renovar. Deus tem todo o poder. Jesus está neste lugar e Jesus pode trazer restauração. Eu quero que você abra os seus lábios agora para a gente clamar ao Senhor, para a gente clamar por cura, por restauração, por renovo. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus soberano, eu quero colocar, ó Deus, a minha vida nas Tuas mãos. Não só a minha vida, Pai, a vida de todos que estão aqui, desses jovens que estão aqui presentes, ó Pai. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai, porque muitas vezes nós estamos sendo consumidores da fé. Nós queremos ver as coisas bonitas, nós queremos ver as coisas belas, Pai, mas nós não temos compromisso contigo, meu Pai. Pai, nós não queremos só ser diferentes, nós queremos fazer a diferença nessa geração. Atrai o nosso coração a Ti, nos ajude, nos impulsione, Pai, nos fortaleça para Te buscar cada vez mais e mais e mais, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos, Senhor, nós clamamos a Ti, porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Nos ajude na caminhada, Pai, nos ajude nessa caminhada, a negar a nós mesmos e a dizer sim para Ti. Pai, eu digo sim para Jesus. Eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor no meu casamento, eu quero o Senhor no meu namoro, eu quero o Senhor no meu trabalho, eu quero o Senhor na minha faculdade, eu quero o Senhor, ó Deus, nos meus relacionamentos. Pai, eu quero mais de Ti, eu quero mais do Senhor. Pai, derrama a Tua unção sobre este lugar, sobre esses jovens, porque nós precisamos entender que nós precisamos começar, Pai. Eu preciso dar um passo a mais, Senhor, para Ti. Eu preciso, Pai,
mas às vezes nós não temos força para isso. Eu preciso, Senhor, que o Teu Espírito Santo fortaleça o nosso coração, fortaleça a nossa vida, derrama a Tua unção de cura, de restauração, de renovo, fortalecimento, Senhor, na vida, Senhor, de cada um aqui presente. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, dai-nos um coração contrito, Pai, humilde, um coração que Te adore de verdade, Pai, em espírito e em verdade. Pai, chega de superficialidade, chega, Pai, chega. Eu quero ser autêntico, seguidor de Jesus. Eu não quero fazer mais as coisas porque eu quero aparecer, não, Pai. Eu quero fazer porque eu quero ver o Teu nome crescendo, o Teu nome evoluindo, o Teu nome, Senhor, sendo exaltado, sendo glorificado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, me ajude a viver o verdadeiro Evangelho, Pai. Eu peço isso a Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa geração. Abençoa, Senhor. Eu peço a Ti em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso. Amém.